Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória desses 2 grandes bispos, São Timóteo e São Tito. E de certa forma ligado ainda com a festa que nós celebrávamos ontem. Se prestaram atenção, a carta de São Paulo, da primeira leitura que nós escutamos hoje, São Paulo, ele escreve a Timóteo. Nós temos no Novo Testamento 2 cartas de São Paulo ao seu querido filho Timóteo, filho espiritual. E também uma carta a Tito, porque São Paulo foi quem evangelizou esses 2 grandes homens. São Paulo mostrou a verdade da fé. Então, nós estamos aqui celebrando 2 homens que conviveram melhor, com os apóstolos. Então, nós temos a era apostólica e a era subapostólica. Então, eles tiveram contato diretamente com os apóstolos. Um deles, Timóteo, não era cristão, nenhum dos 2 eram cristãos, mas a mãe de Timóteo era judia, o pai pagão. E graças à sua mãe judia, ele teve contato, então, com o apóstolo Paulo, e dali se converteu e foi ajudar São Paulo. Da mesma forma, Tito, que era pagão. São Paulo foi, evangelizou, e depois deixou que cada um deles, ordenou, pelas mãos de São Paulo, para que os 2 fossem bispos. Timóteo, bispo de Éfeso, e Tito, bispo de Creta. E o que nós, então, podemos tirar para a nossa vida espiritual desses 2 grandes homens? De que a verdade do Evangelho, ou melhor, o Evangelho não é uma filosofia de vida, mas é a verdade que faz com que o ser humano mude de vida. Nós, às vezes,
procuramos, né, as Sagradas Escrituras como algo de conhecimento puramente intelectual, conhecer as Sagradas Escrituras como uma certa filosofia. Mas, se nós temos essa pretensão de somente conhecer as Sagradas Escrituras como algo, né, um conteúdo, e não como uma verdade, não tem como mudar de vida. Porque a verdade é que vem ao nosso encontro e por isso nos convida a uma mudança de vida. Quando nós olhamos ontem a conversão de São Paulo, ele conhecia as verdades, mas não tinha contato íntimo com a verdadeira verdade que era Cristo. Depois que teve, então, houve uma conversão. Então, é somente com a verdade que faz com que nós mudemos de vida. De dois pagãos, a verdade do Evangelho chega até eles e eles mudam, então, totalmente a vida. E não só muda de vida, mas eles se doam agora à igreja. Bento XVI, em uma audiência, falando sobre São Tito e São Timóteo, fala que ali, quando, né, os dois conhecem quem é Cristo, quem é a igreja, que São Paulo então estava evangelizando, eles foram generosos ao entregar a vida deles para a igreja. Porque na verdade, como nós escutamos no Evangelho, aqui sim são os colaboradores da igreja. Eles serviram a igreja. Mas primeiro, para servir a igreja, nós precisamos conhecê-la. Conhecer as verdades da igreja. E uma das graças que nós temos é que nós temos contato com todos os ensinamentos que Nosso Senhor deixou para os apóstolos, para os subapóstolos, e hoje nós conhecemos essas verdades. Por uma negligência ou por preguiça, né? Por achar de que o que vale mais para a nossa vida é conhecer as coisas práticas e não conhecer as verdades de fé, nós vamos negligenciando isso. Mas são essas verdades que dão sentido à nossa vida. Conhecer a verdade que Cristo anunciou, que Cristo pediu que anunciasse, que hoje nós, como cristãos católicos, anunciamos. Todo sacerdote, todo pregador, todo bispo deveria anunciar somente uma coisa: a verdade do Evangelho. E não só eles, não só nós, sacerdotes, todo cristão deveria anunciar somente uma coisa: a verdade, que Cristo veio até ele. Não anunciar a si mesmo. Então, quando nós vemos esses dois grandes santos, nós vemos como a verdade de Cristo veio até eles e fez com que eles mudassem de vida. E o que nós precisamos fazer? Como deve ser então agora a nossa atitude em relação às verdades apostólicas que Cristo e os apóstolos nos transmitiram? Na primeira leitura que nós escutamos, São Paulo vai exortar a São Timóteo, né, falando: exorto-vos a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes então pelas imposições das minhas mãos.
reavivar a chama de Deus que veio até nós. Porque ser cristão não é algo fácil, mas é algo que nos identifica a Cristo. Então, tomar estas verdades, a verdade que Cristo veio até nós. No Evangelho de São João nós lembramos isso, no início, o prólogo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus veio até nós, tocou a nossa história, a nossa vida e nos chama a uma conversão. Peçamos então a esses dois grandes bispos a graça de viver a radicalidade do Evangelho. A radicalidade constante. Reanimar a chama de Cristo dentro de nós, para assim anunciar aquele que veio ao nosso encontro. Cristo veio nos visitar. Deixemos ser tocado pelas verdades do Evangelho. Deixemos que elas nos mudem. Ela incomoda, né? E sim incomoda para mudar a nossa vida. Não é o Evangelho que se adequa a nós. É nós que nos adequamos à verdade que é Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.